Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Gente, dia ensolarado, graças a Deus, mais um dia aí para que a gente possa fazer vídeo, para a gente poder passar nossas experiências para vocês. Muitas pessoas falam para mim dos problemas que acontecem nas Phalaenopsis, né? Como a gente sabe, acumula muito ácaro, dá aquela podridão negra, aquela podridão no meio do miolo da planta e acaba deixando a planta com uma estética feia. Tenho aqui uma para mostrar para vocês, ó. Acontece isso aqui, principalmente com as plantas que estão junto com chuva, né? Que pegam chuva. Aí quando chega nessa fase aqui, aí vem aquela tristeza, bate aquela tristeza de que a gente perdeu a nossa planta. Gente, geralmente a gente não vai perder a planta porque o miolinho apodreceu, tá? Você tem que fazer aí, claro, um cuidado com essa planta. Ou aqui no meio você colocar um enxofre, uma caldinha de enxofre. É só pegar um pouco de enxofre com um pouco de água, fazer uma misturinha, o enxofre da Dime, tá? Também me perguntam muito onde comprar o enxofre da Dime. É mais fácil no Mercado Livre, tá? Você faz uma caldinha e coloca aqui. Outra coisa que você pode fazer é retirar essa planta do substrato e deixar sem regar durante 4, 5 dias, para que o fungo que está ali no meio, ela vem e morre, tá? Mesmo você fez tudo, colocou a caldinha de enxofre, ou colocou uma água oxigenada, né? Ou colocou ali qualquer fungicida que seja no meio ali da Phalaenopsis, o fungo ele vai morrer, tá? Morrendo, mas mesmo que você colocou, não deu tempo para você salvar a folha, e aconteceu isso e ficou com o miolo podre, essa planta aqui, ela não morre por conta disso, tá? Tem aquele fungo que vem e ocasiona de pegar o miolo da planta e aí vai apodrecendo e apodrece a planta toda, aquilo ali não tem jeito. Mas esse que apodrece aqui o miolinho, ele tem jeito sim, tá? Você colocando uma oxigenada, uma caldinha de enxofre aí, já vai resolver o seu problema. E a planta ficando assim, sem o miolo, ela não quer dizer que é uma planta que morreu, tá? Você faz o replante num substrato mais drenado e agora você vai colocar ela de ponta cabeça, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. O miolinho, ele apodreceu, tá? Você vai fazer o replante da planta. Nesse caso aqui eu não fiz o replante, eu continuei porque o substrato dela é um substrato bem drenado. Aconteceu isso aqui por conta da chuva que ficava molhando essa planta, tá vendo? Mas eu já coloquei aqui, ó, um fungicida, já secou, tá vendo que o fundo ali, ó, está vivo. E o que acontece? Essa planta, ela continua o processo vegetativo dela. Ou ela vai ocasionar de dar um cake, ó, que eu também tenho uma que apodreceu o miolinho aqui embaixo, tá vendo? E aí veio um cake aqui, ó. É só você manter ela plantada num local, lógico que você vai tirar ela do local onde ela estava pegando chuva, né? Vai colocar ela num ambiente onde seja protegido, onde seja coberto, com bastante luminosidade, porque essas plantas precisam de luminosidade. E aí essa planta ela vai se recuperar, ou ela vai dar uma muda, ou ela vai continuar o seu processo vegetativo, ó, continuar trazendo raízes e vai florescer, ó. Ela não ela não vai morrer por conta disso. Ela vai continuar florescendo. Aqui eu tenho outra que morreu o miolo, ó. Já veio com cake ali. Olha como é que tá o enraizamento. Essa aqui também morreu, vieram com 2 cakes. Essas todas na parede são plantas para recuperar, plantas que já tiveram problemas e elas vêm com um cake novo, ou elas continuam normal, como se elas estivessem, como se isso não tivesse ocasionado nenhum problema para elas. Aparentemente parece que só morre a folha do meio, mas a planta ela continua viva, ela continua produzindo raízes e ela continua produzindo floração. Fica feio? Fica, porque a gente quer uma planta saudável, né? Mas ali não é por falta da folhinha do miolo que essa planta tem que ser jogada fora. Tem uma aqui, ó, e olha o tanto de raízes. E essa planta aqui já floresceu, ó, tá aqui a haste floral dela. Ela continua florescendo, ela continua enraizando e ela continua o processo de vida dela, né? Ela não vai morrer por conta disso. Lógico que se você não fizer nada para intervir aí na questão do fungo, ele pode passar para o restante da planta e aí sim você acaba perdendo a planta. Mas se você agir
para cuidar um pouco aí do miolo da planta, acontece da planta continuar o seu processo vegetativo e ela vai continuar trazendo florações para você, tá? Vai continuar enraizando e vai continuar o processo de vida dela, tá? Então não joga fora. Fica uma planta feinha, fica, mas quando nasce um cake, quando nasce uma mudinha nova aí do lado, quando a planta vai estar se restaurando. Então, às vezes não precisa nem você trocar de substrato, tá? Porque quanto mais você mexe, mais problemas vão aparecer. Então, só diminui um pouco a rega dela, não fica molhando todo dia. Todo dia que você, às vezes quando você for molhar, evita de ficar molhando aí no meio também da folha, tá? Porque é essa água que fica acumulada no miolo da planta que faz essa planta ter problemas, tá? Então eu sempre falo, plantas que ficam aí na chuva, né? São plantas que tem esse problema. Ó, tem uma outra aqui, ó, o miolo apodreceu. Eu continuei deixando ela aqui, ó. Vejo que ela enraizou por todos os lados e ela já tá vindo aqui, ó, com uma haste floral, tá? Por quê? Porque continua viva, continua sobrevivendo, continua o processo dela vegetativo e em consequência vem a floração. Continua adubando, continue cuidando da sua planta, porque a sua planta ela não vai morrer por conta disso, tá? E para evitar esses problemas, é o que eu já falei, substrato bem drenado, molhar essa planta só quando a planta estiver realmente seca, passar sempre um enxofre a cada 15 dias, ou usar um fungicida sistêmico, porque tudo isso é ocasionado por fungos, tá? Então você tem sempre que estar de olho aí, não deixar a sua planta muito exposta no local onde ela fique se molhando muito, né? Principalmente nessa época de inverno, que começa a chover demais, e aí você não tem controle da água que cai no miolo. Então sempre plantas Phalaenopsis no local protegido da chuva, porque protegido da chuva ela não tem esses problemas. Quando você plantar, se você puder plantar ela na vertical, para que a água não acumule, ó, todas as plantas que estão na vertical, quando bate uma água, ela já cai e você molha essa planta, e quando a água bate ali, por ela estar tombada, não vai acumular água na roseta foliar. Outra dica é regar de manhã, tá? Porque quando você rega uma planta de manhã, quando chega à noite, que é o período que geralmente cai aí o calor abaixa, né? Cai a temperatura, se tiver com água ali no meio, vai queimar, vai ficar muito mais tempo molhado, né, no período da noite, e aí não seca, tá? E não secando, fica aquele ambiente específico aí para que o fungo venha crescer e matar a sua planta, tá? Plantinha sempre tombada, com substrato sempre bem drenado, molhar só quando o substrato estiver seco. Essas são dicas aí preciosas para você ter Phalaenopsis bonitas, tá? O substrato é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, se o substrato é bem drenado, mas a rega também, por mais que o substrato seja um substrato que segure a umidade, mas se você regar só quando esse substrato estiver seco, também você vai evitar de trazer problemas para as suas plantas, tá? Sempre com cuidado, né? Porque a gente, sem cuidado, a gente não tem nada, né? E problemas nas nossas plantas a gente sempre vai ter. Não importa o fungicida que você usa, o adubo que você usa, a forma que você cultiva, sempre vai ter problema. Por quê? Porque isso é da natureza, né? Essas coisas estão presentes em tudo aí. O fungo está presente em tudo. O cuidado que a gente tem que ter é um cuidado para sempre. A gente ali, vocês conseguem ver? Um passarinho voou. Tá no ninhozinho ali, ó. Cuidado que a gente tem que ter. E também quanto mais você cultiva, quanto mais tempo você passa cultivando, você vai perceber formas, né, diferentes de cuidar das suas orquídeas, tá? Aqui eu tenho uma dessas vanas que estão floridas, ó, coloquei aqui, quase a sol pleno, mas vanas também vai em sol pleno, tá? São plantas que se adaptam bem ao sol, tem que fazer naquela adaptaçãozinha, tá? Phalaenopsis são plantas de bom cultivo, não é de fácil cultivo, não poderia dizer, mas é uma planta com cultivo razoável que você pode ter na sua casa, você pode ter de volta as florações que você quiser aí,
das suas plantas, porque são plantas que se adaptam bem à sua casa. Basta você ter alguns cuidados. Tem muitos canais na internet que mostram realmente como cuidar dessa planta, e seguindo os princípios básicos para ter essa planta, você sempre vai ter essa planta florida, bem cuidada e bem bonita aí na sua casa, tá? Vai acontecer alguns problemas, a gente não é dono da razão, a gente não consegue prever tudo, né? Então, por mais que você tenha cuidado das suas plantas, sempre vai haver uma manchinha, ou às vezes vai cair, vai ter um funguinho aí, mas não se desespera. O cultivo de orquídea é um cultivo para que você fique feliz, é para ser um hobby agradável, e se acontecer alguma coisa, você recorre aos canais para saber o que você tem que fazer. Mancha nas folhas, fungo, não tem como você deixar de ter, você tem como evitar. É um tratamento paliativo aí que você pode ter para suas plantas, mas vão acontecer, tá? Por mais cuidado que você tenha, uma hora vai acontecer. O importante é você não se desesperar, é você tentar cuidar, tentar tratar, mas não se estressar por conta disso, porque quando você trouxe essas plantas para dentro de casa, você já veio com o intuito de ser feliz com o cultivo delas, né? Então aí a gente tem que fazer o possível para que esse cultivo seja maravilhoso, para que esse cultivo nos traga alegria, felicidade sempre, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês que gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Dúvidas, coloca aqui embaixo que eu estou sempre aqui para responder todos vocês, tá? E no mais aí, deixe seus comentários. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que gosta de plantas também e que possa estar tendo essas dúvidas em relação ao cultivo de Phalaenopsis. E o meu canal de Phalaenopsis tem muitos vídeos aí, basta você passar na playlist aí e procurar os cuidados que você precisa para cuidar da sua plantinha, para ter novo enraizamento, nova floração, novos brotos e manter aí o seu cultivo de orquídeas Phalaenopsis e de outras orquídeas. Aqui tá cheio de dicas nesse canal. Fique com Deus, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença e tenham um ótimo dia. Beijo, tchau.